Odiado por alguns apicultores e amado por outros, o caldo de cana é rico em minerais, principalmente ferro, cálcio, potássio, sódio, fósforo e magnésio. Também é rico em vitamina do complexo B, vitamina C e vitamina A. Além disso, possui muitos carboidratos como sacarose, glicose, frutose, amido, proteína e ácidos graxos. Também chamado de garapa, é extraído da cana-de-açúcar no processo de moagem. Possui gosto adocicado, aroma de fermentação e coloração verde escuro, muito apreciado pelas abelhas. Pode ser encontrado em abundância por muitos apicultores, tem custo baixo e suas propriedades nutricionais são simplesmente fantásticas. É também o caldo da cana que dá origem a diferentes tipos de açúcares, como o açúcar demeravo e o açúcar mascavo. Também faz parte da produção de bebidas alcoólicas como cachaça e rum, combustível como álcool e ainda subprodutos como a rapadura, o melato e fibra de cana, podendo ser também utilizado para a alimentação de animais, inclusive as abelhas. A suplementação energética de abelhas na apicultura é fundamental para fortalecimento dos enxames no manejo pré-safra ou mesmo no período de escassez para sua alimentação. Apesar de poucos estudos a respeito, o caldo de cana pode ser uma excelente fonte de energia e nutrientes na alimentação das abelhas, desde que o apicultor tome alguns cuidados, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom dia, né, pessoal? Hoje eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre o uso do caldo de cana na alimentação de abelhas apis. O que é que acontece, né? Tenho muita cana aqui, né? A gente planta para fornecer aos animais. Claro que é cana irrigada. Eu sempre pensei, né, em fornecer esse tipo de alimentação para minhas abelhas. Mas eu vejo as pessoas falando muito mal do uso do caldo de cana, principalmente porque fermenta muito. E aí, né, eu fui pesquisar um pouco para saber se isso é verídico, se dá para usar sim o caldo de cana de forma eficiente para alimentar abelhas. E encontrei alguns trabalhos e é sobre esses trabalhos que eu quero conversar aqui com você. Esse é um assunto bastante polêmico porque muitos usam e defendem, outros dizem que não presta, mas a gente vai conversar um pouco a respeito disso hoje, porque eu também sempre tive muito receio e preconceito sobre o uso do caldo de cana, e para isso eu fui pesquisar, encontrei alguns trabalhos bem interessantes e com certeza eu vou começar a utilizar, fazer alguns testes, porque eu tenho muita cana aqui. Falar nisso, eu vou ali pegar uma, porque enquanto a gente conversa, eu vou aqui chupando uma caninha, né? Dois mil anos depois. Então, gente, aqui eu tenho muita cana, mas eu nunca forneci, né, para minhas abelhas. Vou começar a fazer alguns testes, começar a fornecer agora, porque as pessoas sempre falam muito mal da cana. Mas aí eu fui pesquisar um pouco, vi que não é bem assim. Se você usar direitinho, pesquisar um pouco mais sobre como usar, dá sim para utilizar, e isso pode representar uma economia e tanto. Vamos falar aqui um pouco sobre esses trabalhos. Mas antes, né, descascar aqui minha cana, né? Então, como eu falei, né, fui pesquisar aí um pouco mais e percebi que dá sim para usar o caldo de cana. Pode ser uma fonte excelente de energia para nossas abelhas. E eu encontrei, né, vários trabalhos feitos com o uso do caldo de cana. Um deles eu gostei bastante. No caso, era um trabalho de conclusão de curso, aonde o cara ele fez basicamente 2 experimentos. Eu vou deixar aqui na descrição o trabalho para vocês dar uma lida também. E ele estava avaliando a longevidade dessas abelhas e fazendo uso do caldo de cana e, claro, né, uma série de outras coisas também. Mas o interessante é que, como ele fez 2 testes, em um ele avaliou só o uso de cana com diferentes combinações, o uso do caldo de cana com diferentes combinações, e no outro ele usou os materiais. No primeiro experimento ele usou o seguinte: caldo de cana fervido, caldo de cana fervido mais açúcar, caldo de cana mais açúcar, caldo de cana mais açúcar mais limão, caldo de cana mais açúcar mais ácido cítrico, caldo de cana mais açúcar mais ácido ascórbico, água e açúcar. Já no segundo, ele utilizou pasta Candy,
açúcar mais amido a 3%, açúcar mais amido a 6%, açúcar mais amido a 9%, açúcar mais amido a 12%, pasta candy mais amido 3%, pasta candy mais amido 6%, pasta candy mais amido 9% e açúcar e mel. E aí o que foi que ele concluiu disso tudo? Bem docinha, gente, a cana. E aí, como não dá para assoviar e chupar a cana ao mesmo tempo, né? Tem que dar uma pausazinha para recuperar aqui as energias. E aí, pessoal, o que foi que ele pôde concluir desse trabalho? No primeiro experimento, ele chegou à seguinte conclusão: que não importa se você ferve, se você não ferve, se você coloca limão, se você não coloca limão, se você coloca ácido ascórbico ou não, não importa, não tem diferença, o resultado foi o mesmo. O caldo de cana serviu perfeitamente para alimentar essas abelhas, dando um ótimo resultado no tempo de vida dessas abelhas, né? Já no segundo, com certeza a pasta candy se sobressaiu, que foi o que ele observou, né? Porque a gente já sabe, né, que a pasta candy é uma excelente fonte de energia para nossas abelhas e também de proteína, né? Porque a partir do momento que você adiciona amido, que você adiciona qualquer outra fonte de proteína, esse alimento ele passa de energético para proteico. Mas nesse caso, né, o que nos interessa mais aqui é o primeiro experimento, onde ele usou o caldo de cana com várias combinações. Isso foi bem interessante, né? E por que eu achei interessante, né? Porque a gente pôde ver que não importa se você ferve, se não ferve, se coloca limão, se não coloca, se adiciona amido ou não, o resultado é o mesmo. E como a principal queixa das pessoas que usam o caldo de cana para alimentar abelhas é o fato de que ele estraga muito rápido, esse experimento mostrou que, já que não tem diferença entre o fervido e o não fervido, a gente pode utilizar o caldo de cana para alimentar nossas abelhas, desde que a gente ferva para que ele não fermente tão rápido, a não ser que a gente forneça em pequenas quantidades para que esse material não venha fermentar assim tão rápido. Mas, né, como eu sempre digo, como a gente pode ferver, a gente pode fornecer sim em maiores quantidades em um tempo maior, desde que tenha esse cuidado, porque como muitos dizem, o caldo de cana ele fermenta muito rápido mesmo, e isso pode causar algum problema para suas abelhas. Mas se você tomar esse cuidado, você vai com certeza se beneficiar bastante, porque é barato, né? Se a gente tem cana, poucas canas você tira aí 5 litros de material, e com certeza dá sim para usar a cana para alimentar as abelhas. E aí, como eu tenho muita cana aqui, eu vou começar a fazer alguns testes. Vou começar a usar a cana para fornecer alimentação energética e crescer os meus enxames, né? Porque na maioria das vezes a gente usa açúcar, e o açúcar, né, a gente sabe, né, tá bastante caro, e se a gente tiver uma fonte de energia mais barata, por que não utilizá-la? E a cana de açúcar é uma excelente opção com esse propósito. Então, eu aconselho, se você tem cana, buscar um pouco mais outros trabalhos, outras formas de estar utilizando, mas saiba que você pode sim vir utilizar, desde que você tenha o cuidado com a questão da fermentação. E ferver esse material pode ser uma ótima opção, porque assim você vai ganhar algumas horas, né, de vida útil desse material, e com isso ele não possa vir a causar algum problema para nossas abelhas. Então, gente, era isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, porque eu vou ficar aqui, ó, chupando a minha cana.